Que prazer tê-lo aqui. Nossa, igualmente, Malê. Acho que a gente se comunica e conversa e troca experiência e faz projetos juntos há um bom tempo e agora a gente consegue fazer esse tipo de conversa aqui. Então, é uma honra. E a mim também. De fato, essas lives agora que eu comecei, né, esse projeto aí com os poetas, vai me dar essa oportunidade, né, porque a gente tem, com você particularmente, há quantos anos a gente tem, né, não só mantendo contato juntos, mas fazendo alguns projetos até pela internet, e nunca tínhamos estado face a face, né? Vamos ver se ainda a gente... Daqui a um tempo eu vou a Curitiba ainda, onde eu tenho vários amigos, e a gente tem o prazer de sentar junto para tomar um café. Sem dúvida, venha, quanto antes. Mas então, é um grande prazer tê-lo aqui mesmo, e vamos começar, eu acho que assim, né, talvez algumas pessoas aqui que me acompanham não te conheçam ainda, né? Comecemos fazendo assim uma breve apresentação do que você vem fazendo, do seu trabalho, e a partir disso a gente vai conversando. Certo. Bom, eu sou o Wagner, sou poeta, tradutor e ensaísta. E eu acho interessante começar mostrando algumas coisas e depois eu discuto um pouco mais por que eu busquei essas várias coisas, essas várias áreas. Então acho que poderia começar mostrando para vocês aqui o primeiro, não é bem um livrinho, é um livreto, e foi publicado por um amigo meu em 2010, então tem 10 anos já, e esse aqui é o protótipo do que viria a ser o meu Quadros Provincianos. Então, foi o primeiro, assim, tem alguns poeminhas do que seria os Quadros Provincianos, e eles chamam então Exumações, e foi publicado 5 exemplares, o meu amigo Ted Rocha que fez para mim, e eu aproveitei para fazer um perfeccionista incorrigível, então aproveitei para reescrever tudo várias vezes. Posteriormente eu comecei a publicar, comecei a traduzir e publiquei a primeira tradução na revista Poesia Sempre, da Biblioteca Nacional. Foi uma das odes do John Keats, a Ode à Melancolia. Isso foi em 2013. Posteriormente, daí eu comecei a pesquisar e a estudar a literatura brasileira e consegui achar muita coisa boa que estava esquecida. E aí, com esse mesmo meu amigo Ted Rocha, a gente fundou uma editora e aí publicamos A Peregrinação do Childhood, do Byron, a tradução excelente. Outro do Byron também estava esquecido, que é O Corsário. Essa tradução aqui é incrível, porque é a tradução mesmo em versos, então é muito boa. Publicamos também a poesia completa do Pelopes, que é um poeta impressionante, elogiado por Manuel Bandeira e tudo mais. Em 2000 Bom, esses foram em 2015. Em 2000 deixa eu ver aqui, em 2016, não, em 2015 ainda, a gente fez essa reedição também do Angelina, do Longfellow, e essa é uma tradução muito importante porque ela foi elogiada pelo Dom Pedro II, assim, foi do Franklin Doria, e foi dedicada a ele e tudo mais. Então, uma tradução muito importante, estava esquecida. E nesse meio tempo fui concluindo as traduções das odes do John Keats, e em 2016 eu publiquei daí, pela própria Anticítara, as odes
completas do John Keats com um estudo introdutório e tal. No mesmo ano, deixa eu ver se foi no mesmo ano, se foi posteriormente. 2016, daí eu reuni também a poesia traduzida do Goethe, a poesia traduzida também do Heine. Essa tradução é muito importante, e o Watatron é um livro muito importante porque a gente se encanta, por exemplo, com Revolução dos Bichos, do George Orwell, mas esse aqui é o pai da Revolução dos Bichos, do Orwell. Então é um texto fundamental para entender as distopias e tudo mais. Em 2000, no mesmo ano 2016, eu fiz uma seleta também das Flores do Mal traduzidas, com versões que não são as canônicas, né? Do Ivan Junqueira, do Haddad e tudo mais. Eu resolvi fazer essa antologia. Em 2016 ainda, eu publiquei pela revista brasileira, da Academia Brasileira de Letras, um ensaio sobre a poesia paranaense, mais especificamente sobre a poesia curitibana. Em 2017, eu publiquei daí pela mesma revista brasileira, um ensaio sobre o Ivan Junqueira, mostrando como que toda a tradição do Camões até o Jorge de Lima estava, de alguma forma, inserida na poesia dele. E daí, em 2018, finalmente corrigi os meus poemas no Quadros Provincianos. Aqui é o meu único exemplar. No mesmo ano, no ano passado, publiquei a tradução do Ortega y Gasset, Estudo sobre o Amor, que é fantástico. E eu tive a felicidade de conseguir publicar com as notas que eu fiz, porque durante a tradução eu ia fazendo as notas de rodapé, como uma espécie de conversa com Ortega, e por sorte foi publicado com todas essas notas. Também ano passado, o Vladimir Saldanha selecionou 2 poemas meus, traduziu para o francês e entrou para essa antologia, né, Encontro Correntes, que é um marco dentro da poesia brasileira, porque mostra exatamente um viés que não é visto pelos grandes centros, né, que é desconhecido, e que é uma corrente muito importante que pode ser vista na literatura contemporânea, principalmente na poesia, né. E, enfim, agora, para este ano, provavelmente agora para o mês que vem, vai sair o meu novo livro, que é o Terra Enferma, que é um livro basicamente sobre amor e sobre... tem a ver com a peste, mas a peste num sentido mais simbólico do mal do mundo. Então, essa que é a ideia. Então é isso. Explicando um pouquinho, de modo geral, a arte sempre teve presente na minha vida desde a infância. Minha mãe lia para mim e tudo mais. Eu desenhava razoavelmente bem durante a infância. Sou autodidata em música, então durante a adolescência toda me dediquei boa parte à música. E sempre escrevi, mas nunca tive um projeto necessariamente. Isso só aconteceu a partir já da idade adulta, quando tive uma mentora, que é essa moça que aparece neste livro agora que eu vou traduzir, que eu vou publicar, que é o Terra Enferma. E ela foi fundamental para me estimular e me incentivar nesse projeto. Então,
basicamente é isso. Quando eu cheguei nesse momento de começar a escrever, a primeira coisa que eu me detive foi conhecer a tradição, então estudar muito toda a nossa tradição poética, de Homero até os poetas contemporâneos. E foi aí que eu vi dois problemas. O primeiro problema me veio por conta de um texto do Oscar Wilde, que é um texto chamado O Poeta, é uma espécie de poema em prosa. E ele fala basicamente sobre o poeta que ia saía da vila, ia para o campo, ia para as colinas e tal, e voltava para a vila e contava grandes fábulas, né? E um dia ele chega e vê realmente aqueles animais, né? Então, centauros, e nereidas e tudo mais, ele vê aqueles animais de verdade, aqueles mitos, e aí ele volta para a cidade e todo mundo quer saber o que ele tinha para contar, e ele fala que não tinha mais nada para contar, porque ele não tinha visto nada. Quer dizer, o Oscar Wilde demonstra mais ou menos que, alegoricamente, nesse conto, como que o poeta se relaciona com a vida e com a realidade. Quer dizer, ele não está preocupado, o poeta nunca está preocupado com uma teoria, mas sim com a própria existência. E não só com a realidade vista, mas com a realidade subentendida, quer dizer, com aquilo que a gente desconhece dentro da realidade, com aquele elemento que subjaz toda a realidade. Quer dizer, isso é importante, esse elemento é importante para o poeta. E isso me fez pensar exatamente que a teoria e todo aquele movimento da modernidade, cientificismo e tudo mais, secularismo e tudo, meio que mascarou a realidade. E isso é extremamente prejudicial ao poeta, né? Porque surgem essas teorias, esses movimentos dentro da modernidade, e eles vão reduzir a realidade àquilo que pode ser conhecido. E o poeta está sempre num patamar mais abrangente da realidade. E eu via, de certa forma, isso como um grande problema para iniciar como poeta. E por conta disso, eu comecei, mesmo pelo próprio estudo, a fazer essas anotações e a escrever sobre esses poetas que eu ia estudando e como que eles tinham essa visão maior da existência em relação a todas essas teorias, né? E logo em seguida, outro texto que me fez pensar muito, que é fundamental, foi um conto do Machado de Assis chamado Um Homem Célebre. E é um conto quer dizer, o Homem Célebre é um músico talentoso, mas ele vive um ambiente provinciano. E ele meio que se deixa ele se deixa seduzir por aquilo, quer dizer, ele só consegue compor polcas e só aquilo que o ambiente gosta de ouvir são as polcas dele. Então ele é célebre por escrever polcas. Ou são valsas, eu não lembro se são valsas ou são polcas. Mas no final, antes dele morrer, ele escreve uma para o Partido Republicano e uma para o Partido Liberal, e daí quem ganhar já fica pronta a música preferida. Quer dizer, isso também me fez refletir exatamente como que eu poderia iniciar. Quer dizer, isso é um elemento da própria realidade nossa, que é esse elemento provinciano e a circunstância com a qual a gente precisa conviver e precisa ultrapassar isso de alguma forma. Quer dizer, se a poesia já é uma utilização máxima da linguagem, então imagine como você vai ainda fazer isso
e expor isso dentro de um ambiente reducionista. Então, todas essas questões me preocuparam muito, e por isso que eu comecei partindo do ensaio, indo para a tradução, porque eu notei também que, dentro desse ambiente provinciano, a tradução e a teoria ganharam prestígio, enquanto que o poeta foi cada vez escrevendo menos e reduzindo cada vez mais o seu próprio espaço. Então, os livros de poesia são cada vez menores. E eu notei que, então, a teoria e os teóricos ganhavam prestígio, os tradutores também tinham algum prestígio, mas os poetas estavam cada vez mais relegados a algo inferior. É um passatempo, é alguma coisa meio que desprezível. Então, eu comecei exatamente dessa forma por conta do ambiente, das circunstâncias que eu me vi e que me vejo até hoje. Então é isso. Falei muito. Não falaste muito, não. A ideia mesmo aqui é dar voz a vocês. É mais do que eu falar, né? Claro que é um diálogo, mas assim, eu acho importante isso que você acaba de dizer, todo esse depoimento, em relação, inclusive, a uma preocupação que é análoga à minha, ou à mesma, que é essa redução dos horizontes, vamos dizer assim, na nossa cultura. Claro que isso é um fenômeno global hoje, né? Mas, enfim, nós estamos aqui. E o Brasil, sobre vários aspectos, ele tem a chance, né, de escapar um pouco disso. Primeiro porque nós temos um certo descompasso aí com o movimento artístico, né, internacional, vamos chamar assim, né, e por um outro lado, né, a Semana de Arte Moderna ali, né, macaqueou muito, né, a Europa naquele momento, né, com a ideia de libertar-se do jugo de Portugal, né, e da cultura lusitana, né, começou a macaquear a cultura francesa, mas enfim, mas por um outro lado o brasileiro médio, o povo brasileiro, ele tem uma dimensão poética forte, era mais, né, decaiu um pouco, mas ainda é forte. A gente vê a riqueza da poesia popular, especialmente no Nordeste, né, que é uma espécie de celeiro de poesia, e que exatamente faz uma síntese aí entre as várias culturas que formaram o Brasil, né, o Brasil que a gente conhece. Mas, ao mesmo tempo, isto vem sendo formidavelmente achatado, né, pela mídia nas últimas décadas. O poder da televisão no Brasil foi avassalador, né, ali na década de 70. Eu vivi isto. Eu sou de 57, e eu me lembro, eu sou de Porto Alegre, então eu tinha, acho que, 4 anos quando a televisão chegou em Porto Alegre, né? Então eu acompanhei um pouco esse progresso aí, progresso no sentido material da palavra, da mídia, especialmente do poder da televisão sobre a mente das pessoas, né? E como isso tornou tudo muito mais ainda baixo. Então, isso veio ao encontro, quer dizer, todo esse nosso esforço, eu me identifico muito contigo aí na minha área, enfim, se é que eu ainda tenho uma área, né, porque eu tenho atuado cada vez menos no teatro nas últimas já mais de uma década. Tenho atuado mais como professor só, mas vem ao encontro desse movimento aí que alguns de nós, aliás, os artistas brasileiros, que não estão, vamos dizer assim, engajados porque isso aconteceu também nessas últimas 2 ou 3 décadas, né?
a arte começou a ser um instrumento de ação político-social. As pessoas estão mais preocupadas em entrar, né, em influir nos rumos das coisas através de uma ação de ordem política, vamos dizer assim, né, que ali na década de 70 isto era feito por artistas que tinham uma formação artística mesmo, né? Você começa falando sobre a tradição poética e artística, e isto foi aos poucos sendo perdido de vista. Hoje a gente vê os meninos querendo ser artistas por um movimento genuíno mesmo, e que aos poucos vão mudando seu rumo no sentido da ação puramente sociopolítica, sem ter sem ter desculpa aqui, sem ter recebido, né, tomado posse dessa tradição, e portanto sem ter meios formais mesmo para fazer arte. E como eles não têm essa referência aí, eles têm a nítida certeza de que estão fazendo arte, né? Então, acho assim, isso é admirável. Eu acompanho teu trabalho há alguns anos já e vejo esse esforço seu, né, de tentar, né, como editor, como poeta, como tradutor, como ensaísta, de tentar restabelecer um diálogo nesse outro patamar entre as pessoas. Nesse sentido, eu acho que a internet fez um favor para a gente, né? Porque você mesmo não teria contato com você se não fosse pela internet. Então, nós estamos aí, eu acho que num momento de refluxo, um momento de retomada. Tem muita, eu acho que a gente conseguiu, por meio da internet, a gente conseguiu contato com várias pessoas excelentes e que têm essa mesma visão, que está buscando essas mesmas coisas. Isso é importante, esse tipo de ferramenta a gente acaba usufruindo. E aí tem uma pergunta aqui do Maurício. Realmente o grande problema é saber traduzir a cabeça, a ideia do poeta. Eu acho que, para mim, a tradução é uma conversa com mortos, né? Sempre falo isso. Porque, em certo sentido, é uma espécie de diálogo. Eu acho que aí entra também esse elemento não provinciano, quer dizer, você não toma o outro como sendo alguém, um ídolo, né? Mas como se fosse... Eu sempre penso na imagem do Dante entrando no limbo, sendo recepcionado pelos outros poetas. E eles o recepcionam como se fosse um igual, como se fosse um irmão. Então a gente tem que tratar os outros escritores, os outros poetas, exatamente dessa forma. E a tradução me possibilita isso. Então, muitas vezes, você não traduz aquilo que o poeta disse, mas aquilo que ele quis dizer. Então, existe um fator de uma intuição muito radical para traduzir poesia. E para mim é isso que funciona. Não é muito a ideia, mas você meio que encarna o cara ali, no bom sentido. É uma intuição mesmo. Uma coisa que no que você falava me ocorreu, quando você falava da questão da arte no século XX, né, é que esse achatamento geral, em todos os níveis, seja moral, seja intelectual, seja da sensibilidade mesmo, né, da cultura, foi, vamos dizer assim, teve como instrumento fundamental as obras dos artistas, né? E a gente vê, isso é uma coisa que eu vejo muito pouco discutida. Deve ter material sobre isso, mas, olha, eu já procurei, mas não o suficiente. Até estou aceitando aí indicações. Só falta achar tempo para estudar, porque o tempo sempre é muito menor do que a gente gostaria. Mas, enfim,
Porque quando a gente vê os artistas hoje falando e se expressando, né, parece que os artistas não têm nada a ver com a situação sociopolítica e cultural que a gente vive, que os artistas são vítimas dos poderes, sejam poderes políticos ou econômicos, né? Quando eles, na verdade, eles são os mediadores, não é? A boa parte da responsabilidade sobre o caos atual, a própria violência, vem das obras artísticas, porque são elas que determinam o imaginário da população, não é? E os artistas sempre parece que estão intactos, incólumes, eles não têm nada a ver com o peixe, não é? E só fazem manifestar sua revolta contra isto que está aí, como se diz, né? Eu acho que eles favorecem muito da própria teoria, quer dizer, do prestígio da teoria. Então o cara, sei lá, o cara consegue uma cátedra, o cara começa daí ele adquire uma certa estabilidade, e aí sempre quando forem cobrar sobre determinada coisa que ele fez, ele cai na teoria e fala, não, mas isso aqui é outra coisa. Então ele sempre vai se esquivar de alguma forma, por conta desse prestígio que a teoria acabou tendo, e tem ainda. Então isso é um grande problema. O esvaziamento... acho gravíssimo. E porque você vê os meninos chegando, né? Eu dou aula na Unicamp, então sempre tem uma leva de alunos, não muito grande, porque o curso tem poucas vagas, mas a gente vai acompanhando um pouco as gerações ou as mudanças de ano para ano na mentalidade dos meninos que aspiram serem artistas, né? E a gente vê isso muito presente, assim, um sentimento que começa ali já com o romantismo, um pouco com a Revolução Francesa, né, com a modernidade, um sentimento que é incutido na cabeça das pessoas, assim, de que elas são, negócio do Rousseau, né, o homem nasce naturalmente bom e a sociedade é que o estraga, né? Então, são todos bons, são todos cheios de boas intenções e o mundo é mau, sem perceber que nós somos o mundo, nós fazemos o mundo, né? Que se você melhora um pouquinho, o mundo melhora. Isso aí saiu da mente das pessoas, né? É bem isso. E vem muito desse discurso aí. Desculpa. Não, pode continuar. Aqui, mas pode continuar, perdão. É que eu acho que tem uma pergunta aqui, né? É isso. A que fatores vocês acham que se deve a essa maior valorização dos críticos acadêmicos em relação aos artistas? Eu acho que não diria uma maior valorização, eu diria que é um prestígio. Eu acho que esse prestígio, eu nunca pesquisei isso muito a fundo, mas me parece que com o cientificismo isso ganha um certo corpo, quer dizer, a possibilidade de se estudar, de chegar a uma certeza política de tudo, e a partir de criar ciências. Então a gente já teve até ciência, né? Craniometria, craniologia, a gente já teve quase que várias pseudociências. E a poesia não foi diferente, né? Quer dizer, ela não sofreu, ela também foi vítima disso, quer dizer, várias e várias tentativas de tornar a poesia científica. E no Brasil a gente teve, né, a escola de poesia científica e tudo mais. Então eu acho que isso é um reflexo um pouco do que eles chamam de cientificismo ou secularismo, acho que seria um termo mais abrangente, mais preciso, mas que é dentro da própria modernidade, né? Quer dizer, a partir do Descartes com o cogito, o mundo como ideia passa a ter um prestígio meio que cego, né? E para mim, eu acho que esse é o grande foco, esse é o grande problema. Quer dizer,
O Karl Kraus tem um pequeno aforismo que é mais ou menos assim. Ele diz que ele diz mais ou menos assim: nossa, olhem só, um menino correndo atrás de uma borboleta e um poeta lendo. Ele fala, bom, isso é comum, mas deveria ser o contrário. Quer dizer, o poeta está correndo atrás da vida e o menino está estudando. Então, acho que isso é um pouco desse sintoma, desse tipo de... É um reflexo desse prestígio das ciências em relação à poesia. Quer dizer, a visão poética é uma visão simbólica e muito mais abrangente, porque, quer dizer, quando a gente lê o Shakespeare, por exemplo, a gente nota que muitas vezes as personagens são mais vivas do que pessoas que a gente conhece na vida real. E isto aí é um negócio, aí é uma área que eu tenho estudado bastante, essa raiz da nossa a crise atual, né? E as pessoas tendem a não perceber isso porque existe mesmo um prestígio da modernidade. A própria ideia de renascimento, né? E depois vem o século das luzes. Então parece que a gente saiu, né, de um período, a gente saiu da chamada Idade das Trevas, né, da Idade Média, para, enfim, virmos para a luz. E isso está tão imbricado na cabeça das pessoas que elas têm plena certeza que, a partir das ideias contemporâneas que estão circulando nos meios intelectuais, é que as coisas vão melhorar. Elas sempre têm a ideia, quer dizer, na nossa experiência sensível, concreta, as coisas vão ficando cada vez piores, não é? E, entretanto, elas têm certeza que elas, que eu digo, é o meio artístico, acadêmico, intelectual. É um novo tipo de inteligência que a gente tem hoje, né? Que é uma inteligência um pouco passiva, vamos dizer assim, no sentido de que não é ela que está no comando das próprias revoluções, né? Hoje em dia as pessoas acham, esse pessoal acha que está na ponta quando o poder financeiro é que está por trás de tudo isso. Exatamente. Né? Estão a serviço do poder financeiro, porra. E no discurso são contra o capitalismo. Então eles não conseguem nem perceber uma coisa tão primária como essa. Mas por que não conseguem perceber? Por falta de visão histórica também. Este problema, a raiz desse problema remonta ao século XIII, né, com o nominalismo, né, com o surgimento das universidades, depois o nominalismo, aí depois o Descartes, a coisa continua. Então as pessoas acreditam nessa, vamos dizer, visão de mundo, que acaba desembocando nesse cientificismo, né, onde a ciência passa a ocupar o lugar dos sacerdotes. Né? Quando você agora quer saber o sentido do mundo, você busca os cientistas. Veja essa crise agora que a gente está vivendo, do coronavírus aí, está, né, a maioria da inteligência e, portanto, da população que acaba se informando pela mídia, né, está colocando suas esperanças na classe científica. Quer dizer, é a classe científica que está ditando as regras, né? E a serviço de quem? A serviço do poder financeiro, de novo, né, do projeto de global, e ninguém percebe mais isso. Mas... Exatamente. E aquela luta, né, do Leviatã e do Behemoth, né? Exatamente, de um lado o prestígio da ciência, das ciências, né, ciência médica, ciência, etc., e do outro lado o poder político, né, as ciências sociais. Eles ficam brigando ali e é sempre isso, né, quer dizer, para ver quem tem maior poder. E acabam percebendo muito claramente que é através dos artistas, ou seja, daqueles que estão produzindo as imagens, né, que determinam a cosmovisão da população, que esse poder pode ser exercido. Então é uma situação terrível,
não é? Porque as pessoas não percebem, elas consideram a arte, como você apontou lá no início, a poesia, por exemplo, como algo puramente, não sei se a palavra seria uma distração, ou uma espécie de respiro da dura realidade, É, né? E não percebe que não, que ali é que está o apoio, o chão da cultura, né? E a partir de da onde, né, as outras coisas podem ser feitas, né? Não, nem é grande, toda cultura, exceto a cultura ocidental moderna, né, ela é fundamentada, né, nas imagens produzidas pelos artistas. Tudo, inclusive, se você pegar as escrituras sagradas, aquilo ali é só poesia. Não há uma linha de demonstração científica em toda a Bíblia, em todo o Mahabharata, em todo o Tao Te Ching. Não há, não é? Porque aquilo ali é que vai ser, vamos dizer, a sementeira, né, para todos os outros desenvolvimentos, para todas as outras camadas, né? exatamente. E tem até tem uma pergunta aqui, tem várias, deixa eu ver se eu acho aqui. A poesia seria a tentativa da descrição das impressões? É aquela a frase essa frase é do Crouch, né? Que seria a expressão de uma impressão. Sim. Eu acho que sim, do ponto de vista mais simples, mais técnico, é exatamente isso, né? Quer dizer, não é uma preocupação necessariamente de descrever, mas de expressar uma impressão que você tem da vida. E é claro que essa expressão muitas vezes chega no inefável, né? Quer dizer, aquilo que não dizer o inefável, falar o inefável, dizer aquilo que quase não consegue ser exprimido. Então, é bem isso, né? Eu acho que é perfeitamente isso. O problema nisto aí, de fato, é isso aí, expressão de impressão, né? O que as pessoas em geral, quando ouvem isso, não percebem é que tem duas coisas, pelo menos, entre a impressão e a expressão, né? Eu acho que assim, uma de lá para cá e outra daqui para lá. Outro dia eu ouvi o Ítalo Marcilli dizendo uma coisa muito bonita, em que ele dizia que as lágrimas, e elas lubrificam o olhar, né? Então, quando você, de fato, se deixa tocar pela realidade, está aberto para ela, e ela te traz lágrimas aos olhos mesmo, você está frágil, aberto, e, portanto, você deixa que a realidade se imprima. Quer dizer, esse é o primeiro ponto, a impressão. Porque hoje em dia, às vezes, a impressão não é propriamente uma impressão da realidade, porque tem filtros no meio. Então, o que o cara chama de impressão tá cheio de sujeira no caminho, que gera uma impressão puramente subjetiva e não uma impressão da própria realidade, né? Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que a expressão nunca é puramente espontânea no homem. A expressão espontânea é no nível animal. Quando você diz ai, quando você diz ui, né? Você está expressando uma impressão, mas isso não é arte. Então, falta aí o quê? A absorção da tradição para que você tenha os meios expressivos, né? E aqui nós temos o segundo lado da moeda, né? Como é que a partir dessa impressão você expressa. Isso não vai, se você não tem uma intimidade com a língua, com a sua língua natal, materna, né? E com a tradição poética em todas as suas dimensões, você não tem instrumento para expressar. Então você acaba dizendo banalidades. Perfeito. Eu acho que
E também a gente acaba reduzindo, isso é muito comum no nosso tempo, acaba reduzindo essa expressão a um sentimento, como você falou. Quer dizer, a poesia é a expressão de sentimento. Exato. E o Karl Kraus tem uma frase satírica, na verdade ele faz uma inversão. Ele fala que a boca expressa aquilo de que o coração está vazio. Quer dizer, a sátira bem compreendida, quer dizer, ele está pensando aí que a partir dessa modernidade exatamente o coração deixou de ser o centro do ser e passou a ser o centro dos sentimentos. Os sentimentos são vazios, são aquilo que a gente deseja que não tem. Então, sim, quando ele faz esse tipo de sátira, ele está pensando exatamente, né, nesse nosso meio e como que as pessoas passaram a se expressar só a partir dos sentimentos e, na verdade, a partir das carências, né? Muito comum, na verdade, pegar livros modernos e você vê só a expressão das carências e não exatamente a expressão do espírito. É muito comum isso. Até a palavra espírito, que você acaba de usar, perdeu seu sentido, mesmo nos meios religiosos. Né? As pessoas falam em espírito, mas elas estão se referindo ao psiquismo, à alma, e não, vamos dizer, a uma espécie de clarividência, né, das coisas. Né? O espírito é luz, ele não é calor, ele é calor no sentido do amor, mas do amor também no sentido que as pessoas já não percebem, elas identificam paixão com amor, né? Emoção, eu estou sentindo amor. Amor não se sente, meu filho, amor se realiza, vamos dizer assim, né? O amor é um ato e não um sentimento, né? Mas não se percebe isso, então fica a maioria das pessoas que está produzindo arte hoje, quando não tem a intenção de fazer modificações no tecido social, né, está expressando emoções e não impressões. Portanto, é tão precisa essa formulação do Croce, e, entretanto, é tão difícil de compreendê-la hoje. Que ela está muito compacta, então... É muito compacta, ela é poesia. Né? E, então você vê exatamente isso, as pessoas estão muito carentes. Né? Só o fato de achar que com 18 anos, 20 anos, você já tem algo a dizer, não é? E eu entendo perfeitamente esse movimento dos jovens, e querer se expressar, e querer... Né, é típico da juventude, e é bom que eles sejam assim. Só que os seus mestres abdicaram da condição de mestre. Outro dia eu conversava, não sei se foi na conversa com o Emanuel mesmo, mas ou com o Mateus, que hoje em dia os nossos anciãos, e hoje eu finalmente cheguei à categoria de ancião, né? Os nossos anciãos, e eu dizia brincando isso, porque eu dizia em sala de aula há pouco tempo atrás, eu estou esperando chegar aos 60 para começar a bater nos meus contemporâneos, e não ser chamado de preconceituoso. Porque nós somos responsáveis exatamente por moldar as gerações que estão aí, não no sentido negativo, de dar instrumentos para que eles se libertem da nossa própria tendência autoritária até, né? De não querer que as gerações atrás aí nos substituam. Não, eu quero que elas vão além de onde eu sou capaz de ir. Mas hoje em dia os anciãos querem ser jovens, tá? Isso está no imaginário. A juventude se tornou um valor, não é? E isto é lamentável, porque se você não perceber que o envelhecimento ele é também uma espécie de florescimento, que as coisas precisam de tempo para florescer, não é? Você está minando as bases da existência humana. Você está criando uma geração de pessoas infantilizadas e, portanto, facilmente manipuláveis.
Exatamente. Tem uma pergunta aqui: a formação do imaginário deveria ser uma preocupação dos artistas? Você acha? Vamos lá. Sim, eu acho que sem dúvida. Eu acho que eu seria até mais radical quando a gente fala em formação, ou a gente fala em estudo, ou a gente fala em... Eu acho que o artista ele tem que ter não é nenhuma formação, é uma sese, que é uma coisa muito mais difícil, muito mais árdua mesmo. Porque uma formação você pode ter numa universidade, mas a sese é uma coisa muito mais difícil de fazer e muito mais dolorosa, eu diria, muito mais demorada. Talvez sem garantia alguma e possivelmente você vai perder muita coisa durante a vida. Então, por outro lado, é claro que os frutos vêm exatamente com a idade. A gente está falando do envelhecimento, é importante. E aí que você vai colher os frutos, e aí que as coisas vão se tornar mais claras, digamos assim. Então, quando falo em informação, eu penso exatamente nisso. Deve ser uma sese, e esse imaginário deve ser todas as formas de expressão possíveis, e dentro da arte, todas as formas de arte. Então, tudo aquilo que tiver de bom. E aí, dentro disso, você vai formando mais ou menos, eu chamo de cânone íntimo, cânone particular, quer dizer, são coisas que... Minha biblioteca é basicamente esse cânone íntimo, são poetas com os quais eu me identifico e assuntos que eu sempre estudo. Então, a minha preocupação sempre foi essa, assim, eu não tenho nenhum fetiche por livro, nada disso. Eu gosto de ler e gosto de ter aqueles que são meus amigos, assim, então estão sempre à mão. A gente não, eu sempre digo para os alunos que o que não está na sua memória não existe para você. Não é? Então, isso tem a ver, porque quando a gente fala formação do imaginário, parece que é uma espécie de universo fechado que você vai povoando e ao qual você recorre para expressar-se, como se fosse algo distinto da sua alma. Né? A própria palavra formação vem de forma. E o velho Aristóteles dizia que a alma é a forma do corpo. Então, na medida que você vai absorvendo essas imagens, você vai absorvendo as obras artísticas excelentes, você vai se tornando essas obras, não as obras propriamente, mas você vai tornando esse material o material de construção da tua própria personalidade. Então, não é só para o artista, a formação do imaginário é fundamental para qualquer pessoa. E boa parte dos nossos problemas hoje é porque a imaginação das pessoas é caótica, não é? E é deformada ou não formada por uma quantidade de imagens avassaladora que nos chegam pela mídia, né? das mais diversas fontes e sem conexão, sem integração. Então, cabe a nós integrar essas imagens. E isso a gente faz através das obras de arte excelentes, através da escritura, que aí é outro patamar, mas que tem esse aspecto de formação do imaginário, né? Tá lá, a escritura é feita para isto. A escritura não é um tratado teológico. Né? As escrituras... As pessoas têm um desprezo, e se você pega a própria Bíblia hoje, cada dia as traduções são piores, cada dia as traduções são mais analíticas e menos poéticas. Exatamente. Né? Eu acho que um sintoma bem dessa deformação do nosso imaginário está na pobreza vocabular, quer dizer, hoje em dia a gente não tem mais alma, a gente tem psicológico, a gente não tem mais coração, a gente tem... Então, esses termos, esses jargões técnicos passaram a ser utilizados porque eles têm prestígio. As pessoas não têm alma, têm psicológico. Tem psiquismo, mas não alma. Então, muito
E a própria palavra, né, que é a matéria fundamental do poeta, a palavra é vista sob o ponto de vista também analítico, ou seja, da definição, e não como uma imagem, o que ela é. Uma imagem, né? Eu tenho batido um pouco nisso, falando sobre poesia, que as pessoas identificam a palavra com o seu sinal gráfico, e não com o som, não com a estrutura sonora e rítmica que ela tem, né? A gente não considera, a gente fala imaginário e pensa em imagens visuais. A gente não inclui as palavras nisso. Você tem um vocabulário pequeno, quer dizer que você tem uma imaginação pequena em termos de palavras. E isso tem que ser enriquecido pela leitura não analítica, como você diz. É importante isso que você colocou há pouco. A nossa biblioteca não deve ser exatamente uma espécie de tesouro, né, que faz parte da nossa vida e não algo de novo separado, ao que eu recorro para utilizar. É um utilitarismo barato. E isso surge também com as perguntas, né? Para que serve? Qual que é a função qual que é o papel da arte? Né? Qual que é o papel do poeta? Não sei, pode ser um papel A4, pode ser qualquer tipo de papel, né? Mas quer dizer, esse tipo de pergunta também é um aspecto de buscar prestígio, buscar uma colocação utilitária para aquilo. Sim. E quando, na verdade, é outra proposta, outro ambiente. Trata-se de vocês atualizar suas próprias possibilidades e, portanto, você se tornar alguém, né? Então, isso não está na dimensão do útil, mas na dimensão da própria existência, né? Exatamente. Nós estamos chegando no nosso tempo. Daqui a pouquinho eles vão nos avisar assim, é que o Instagram só avisa quando faltam 15 segundos. E aí, geralmente, agora estou aprendendo a não deixar chegar lá, porque senão eu tenho que correr e dizer, então tá legal, corta na metade. Então, te agradeço muito, foi um prazer estar aqui contigo, espero que a gente volte a se encontrar virtualmente aqui também. Alguém outro dia, quando eu publiquei a divulgação da live passada com o Emanuel, alguém dizia, isso aí dá um livro. E, de fato, talvez a gente, né, o meu filho está fazendo já as transcrições, quem sabe nós mesmos pensamos numa publicação desse material aí. Mas, de qualquer maneira, depois eu vou entrar em contato contigo, vamos botar um link lá no Telegram, com o que você quiser, né, de referências, aí, tanto aos teus trabalhos editoriais, quanto a ensaios, o que você achar legal para complementar essa nossa conversa aqui e oferecer para as pessoas aí um material que elas têm que é para elas tomarem posse mesmo e usarem como instrumento para a sua própria formação, né? A ideia é essa. Exatamente. E a gente esqueceu de comentar daquele nosso projeto da medula, entre a medula e os ossos, do audiobook. Isso é algo interessante para quem está estudando e para quem se interessa por poesia. Acho que dá tempo, fala um pouquinho disso. Então, a gente fez esse projeto, na verdade, foi aos poucos, né? Foi paulatino. Eu comecei a fazer as traduções e você começou as récitas e a gente foi compondo e formou esse livro, né? Que são traduções de vários poetas que eu acho que contribui muito para essa formação, principalmente dessa palavra dita, né? Da palavra, da imagem sonora da palavra. Isso que é importante. Então, eu acho que a gente pode também remeter ao pessoal.
Sim, eu vou botar lá, eu vou botar o link para esse audiolivro, audiobook e audiolivro que a gente produziu, com as traduções do Wagner e com a minha récita. É isso aí. Então tá bom, te deixo a palavra para concluir. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, com o perdão de todo o embrolho ali, porque eu realmente não sei mexer muito nisso. Ah, mas depois deu tudo certo. Depois, no fim, deu tudo certo. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu acho que foi excelente trocar ideias, conseguir falar sobre coisas tão vastas e tão importantes. E aos poucos, espero também que a gente consiga retomar essas conversas. E quem sabe fazer esse projeto de livro aí. Sim. Eu acho que só tem a agregar, ser excelente, sem dúvida. Então tá bom, querido. Muito obrigado também. Foi uma alegria estar aqui contigo. E vamos continuar trabalhando, acho que assim, conclamo as pessoas que estão nos vendo, né? Vamos retomar a nossa própria educação, antes de tudo. É uma coisa que a gente faz dia a dia. Você vai morrer fazendo isso. Né? Então, é preciso retomar o cultivo da própria alma, né? Para que a gente possa ser, de fato, útil até socialmente, ajudar as pessoas que estão em torno de nós. Não é? Porque se nós mesmos não tentarmos dia a dia nos tornarmos melhores, e o objetivo da poesia está dentro desse contexto, né? Nós não vamos ser capazes de ajudar as pessoas, os nossos familiares, amigos, as pessoas que estão em volta de nós. Né? Isso gera uma angústia, em geral, porque a gente vê tudo caindo em torno, né? E aí, como quem dizia, eu acho que, não me lembro se foi o próprio Antônio Machado que dizia, como é difícil não cair quando tudo em volta está caindo. Né? E é exatamente isso, quer dizer, nós temos que fazer esse esforço, porque as pessoas, os nossos familiares, nossos filhos, nossas gerações que vêm por aí, dependem desse esforço, particularmente dos artistas, né, que são os mediadores entre não só os poderes constituídos, mas mais ainda entre o próprio Deus, entre os anjos, né, e os homens. Né? Exatamente. Quer dizer, as pessoas vivem muito em função desse dado imediato e desse discurso de prestígio. Então, de uma hora para outra, as pessoas estão confusas porque não sabem como agir, porque não tem essa interioridade, e a poesia e a arte garantem isso, quer dizer, possibilitam isso, essa interioridade e esse dado estável. Então, eu acho que, enfim, mais uma vez, muito obrigado pela possibilidade, pela conversa. Eu também agradeço. Eu termino só lembrando que a semana que vem eu vou conversar com o Bernardo Souto aqui, e temos outros poetas aí já marcados, Silvério Duque, eu acho, logo depois, João Filho, enfim, temos uma turma de poetas ainda que estão nessa série de poetas de conversas, e vamos em frente todos nós. Fiquem com Deus, fiquem vocês todos com Deus, e novamente muito obrigado. Obrigado, até mais. Com Deus. Tchau. Até mais. Tchau.